Chega de errar exercícios envolvendo pontos notáveis de um triângulo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o incentro, um desses pontos. Vamos lá? Olá, eu sou o professor Gustavo e nesse vídeo a gente vai entender o que é o incentro, também vamos ver uma propriedade muito importante e como a gente aplica esse cara em algumas situações, em exercícios. Primeiro respondendo o que é incentro. O incentro é um dos pontos notáveis no qual ele é o encontro das bissetrizes internas de um triângulo. Agora, cabe a gente, assim como nos outros pontos, no caso, o ortocentro, o baricentro, a gente tem também que definir o que é a bissetriz. Sempre esses pontos estarão ligados a uma outra definição. Então, bissetriz de um ângulo, vamos entender bem o que é a bissetriz primeiro, para depois a gente entender melhor o que é o incentro. Então, a bissetriz de um ângulo vai ser uma semirreta com pontos internos a um ângulo. Bom, para ficar mais fácil, né, nós vamos ter duas semirretas que vai formar uma região angular. E nós vamos ter a bissetriz como a semirreta que divide aquela região angular em duas partes iguais. Né? E nós vamos formar dois ângulos que são adjacentes, quer dizer, um está do lado do outro, e são congruentes. Então, dois ângulos iguais. Nós vamos ter um ângulo alfa aqui, que vai ser igual ao outro ângulo alfa, que vai ficar embaixo. Então, a bissetriz divide o ângulo ao meio, tá? Para ser mais direto. E a bissetriz interna de um triângulo é o segmento da bissetriz, um pedaço da bissetriz, que vai dividir o ângulo interno do triângulo, ligando um vértice, que forma o ângulo, até o seu lado oposto. Esse segmento vai ser a bissetriz interna do triângulo. Então, por exemplo, aqui o nosso triângulo ABC, ele tem um ângulo aqui no vértice B, né, independente do valor dele agora. A ideia é só fazer uma projeção para a gente entender o que vem a ser essa bissetriz. Nós vamos traçar um segmento de reta, de tal forma que vai dividir o ângulo em duas partes iguais. Detalhe, não há necessidade de dividir os lados opostos ao vértice ao meio. Tá? Quem faz isso é a mediana, lembra? Então, a bissetriz só divide o ângulo. Por exemplo, aqui no vértice C, nós vamos traçar também um segmento que vai dividir o ângulo em duas partes iguais. E no vértice A, nós vamos traçar também um segmento de reta que vai dividir o ângulo em duas partes iguais. Então, essas são as bissetrizes internas de um triângulo. E em qualquer triângulo nós vamos conseguir traçar essas bissetrizes. Tá? Basta dividir o ângulo ao meio. Essa é a informação essencial que a gente tem para trabalhar em relação ao incentro. Primeiro, entender o que é a bissetriz interna de um triângulo. Agora, compreendido o que é a bissetriz interna de um triângulo, essa dá para ver certinho que não dividiu ao meio o lado oposto, né? Tem que ficar bem esperto. Então, entendendo isso agora, fica até mais claro, né, que incentro, então, vai ser um ponto de encontro dessas bissetrizes, das bissetrizes internas de um triângulo. Dividir os ângulos internos ao meio, por meio de um segmento de reta, então eles sempre vão se encontrar num ponto chamado de incentro. Tá? E qual é a propriedade ou a observação importante que a gente tem com relação ao incentro? Bom, primeiro, a grande observação é que do ponto que encontra as bissetrizes, né, internas de um triângulo, desse ponto, se traçarmos a distância dele até os lados, naturalmente, né, por isso que se trata de uma observação bem importante, que naturalmente nós vamos ter segmentos que vão formar ali, né, por ser distância, o ângulo de 90 graus, e naturalmente eles têm a mesma medida. Então, a distância do I até, vamos colocar aqui um ponto P, Q e R, elas são sempre as mesmas. Tá? Então, essas distâncias são iguais. Veja, o grande lance, né? Por ser uma distância, nós vamos sempre ter que formar um ângulo reto.
E aí nós temos a propriedade, né, envolvendo o incentro, que é que dentro desse triângulo, né, após traçarmos as bissetrizes, formou ali um incentro, e você traça essas distâncias, como elas são iguais, se você traçar uma circunferência, ela vai ficar perfeitamente inscrita, quer dizer, vai ficar dentro desse triângulo, tangenciando os lados. Então, veja aqui nessa figura, o triângulo ABC, foi traçado as bissetrizes internas e formou ali, então, o incentro. Ao formar o incentro, note, nós temos ali a distância do incentro até o ponto P, até o ponto Q, até o ponto R, né? Sempre formando um ângulo de 90 graus. E quando a gente traça um segmento de reta e um outro formando um ângulo de 90 graus, a circunferência ao relar ali, nós dizemos que ela está tangenciando aquele segmento. E esse vai ser o raio dessa circunferência. Obviamente, como é a mesma distância, né? Ó, nós vamos ter, então, essa circunferência inscrita ao triângulo. Bom, então, essa é a grande propriedade do incentro. Permitir traçarmos uma circunferência dentro do triângulo. Agora, e as situações que envolvem o incentro, né? O que a gente de fato precisa saber aí para resolver os exercícios? Lógico, a propriedade que eu acabei de falar ela é importante em algumas situações, mas o que mais pega é saber que o incentro é formado pelas bissetrizes, que divide o ângulo em duas partes iguais, né? Então, aqui, por exemplo, nesse exercício, ó, que dita o seguinte, na figura ABC, a seguir, o ponto I é incentro. Bom, falou que é incentro, eu já tenho que ter sacada. É o encontro das bissetrizes. Quer dizer, de onde partiu o vértice, um segmento, está dividindo o ângulo em duas partes iguais. Bom, ele também dá a dica falando que o ângulo BIC mede 115 graus. Perfeito, já identifiquei. Bom, já identifiquei também na figura que, como ali é o incentro, esses segmentos estão dividindo esses ângulos em duas partes iguais. Nada me garante que eles são iguais, né? Se ele falasse que era um triângulo isósceles, de repente, poderia até pensar, né, com a base BC, tá, mas não falou nada. Então, eu vou chamar de beta e alfa, aqueles ângulos internos do triângulo B e C, né? Consequentemente, o ABC vai ter dois ângulos internos aí, que é 2 alfa e 2 betas. Beleza. Aí a pergunta é, qual a medida do ângulo BAC? Bom, vou chamar esse cara de X aqui, ó. Aqui em cima é o que ele quer descobrir, o valor. Bom, mas a grande sacada é essa, porque agora a gente pode tirar do triângulo BIC, que, lembrando, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai ser 180 graus. Então, no triângulo BIC, eu consigo tirar a seguinte relação, que o alfa mais o beta mais 115 graus tem que dar 180. Logo, o alfa mais o beta vai ser o 180 menos o 115. Alfa mais beta vai ser igual a 65 graus. Eu crio uma estrutura, uma relação matemática envolvendo o alfa e o beta, que agora eu tenho no triângulo ABC como criar outra relação envolvendo esses elementos. Note, o triângulo ABC ele tem 2 alfas, 2 betas e o x. E se eu faço lá 2 alfas mais 2 betas mais o ângulo x que eu quero descobrir, isso também tem que dar 180 graus. Olha lá. E se eu aplicar aqui uma fatoração, colocando 2 em evidência, olha que coisa linda. Eu consigo ficar dependente dos valores de alfa e beta, que eu acabei de descobrir que valem juntos 65 graus. Então, vou fazer essa substituição. Vamos ter a seguinte expressão, 2 vezes 65 mais x é igual a 180. Bom, quer dizer, então, que o x vai ser igual a 180. Vou multiplicar isso aqui por 2, vai dar 130. Já vou passar para o outro lado negativo. Então, vai dar menos 130. Pronto, vamos descobrir que o x vale 50 graus. Alternativa E. Então, veja que essa estrutura, essa sacada de reconhecer o que é incentro é importantíssimo nesse tipo de exercício. Eu vou mostrar outra situação, inclusive, para a gente aplicar essa estrutura. Ó, o exemplo 2.
Na figura a seguir, de A até B é igual a A até C. Ótimo, agora ele garantiu que nós estamos falando de um triângulo que é isósceles. Falou também que D é o incentro do triângulo. Falou em centro, já sei que tem um segmento que divide o ângulo ao meio, a bissetriz. Beleza, então, como ele é o incentro do triângulo ABC e o ângulo BDC é o triplo do ângulo A, qual é a medida do ângulo A? Perfeito, ele quer achar esse ângulo, que eu vou chamar de x. Ele já garantiu para nós que aqui vale 3x. Olha lá, ó, quando ele disse que o ângulo BDC é o triplo do ângulo A. Então, já marquei matematicamente ali aquela estrutura. Bom, como é um triângulo isósceles, qual que é o grande lance do triângulo isósceles? Além de ter os dois lados iguais, né, também os ângulos da base são iguais. Então, ficou fácil, porque se eu chamar aqui de alfa, aqui também vai ser alfa. Consequentemente, aqui alfa, porque o segmento BD e CD, né, vai ser a bissetriz, uma vez que esse ponto aqui é o incentro do triângulo ABC. Então, agora eu tenho a seguinte relação. Veja que no triângulo BDC, se fizermos ali alfa mais 3x, isso tem que dar 180 graus. Né? Porque é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Quer dizer, então, que 2α mais 3x é igual a 180. Criei uma relação envolvendo o alfa e o x. Agora, eu tenho uma outra estrutura também que eu posso observar. No triângulo ABC, se somarmos 2α, que é o ângulo da base, mais 2α, e também é o ângulo da base, mais o x, que é o ângulo que eu quero descobrir, também vai dar 180 graus. Também nós vamos ter 180 graus, olha lá. Agora, note que o 2α, ele pode ser trocado, né? Então, por exemplo, aqui nessa situação, eu poderia isolar o 2α e deixar ele como sendo 180 menos 3x. Consequentemente, olha o que aconteceria aqui. Ao trocarmos o 2α por 180 menos 3x, teríamos 180 menos 3x, de novo, 180 menos 3x, mais x igual a 180. Ponto. Fazendo passo a passo, poderia até ser mais rápido, né? Poderia ter colocado em evidência ali que eu tenho duas vezes 2α, né? Mas só para mostrar que eu fiz uma substituição do valor. Eu isolei um valor e substituí para encontrá-lo, né? Lembrando que pode ser mais ágil esse processo. Então, nós vamos ter aqui 180 com 180, 360, ou posso passar um 180 para o outro lado negativo, né? Para agilizar o processo, que já vai dar zero. Aqui eu vou ter, então, menos 6x mais x, menos 5x, igual a zero. Passo 5x para o outro lado positivo. Tanto faz a ordem da leitura, né? 180 igual a 5x. 5x igual a 180. Passando 5 dividindo, nós vamos ter, então, que o x vai ser igual a 36 graus. Descobrimos o ângulo A. Aí, né, manipulando algumas equações. Né? Poderíamos ter feito por sistema também, esse exercício, né? Aqui poderia ser mais ágil, realmente. Se eu colocasse em evidência aqui fazendo 2 vezes 2α, já substituiria e é mais rápido aplicar uma distributiva e é bem mais rápido. Tá? Mas essas são as situações envolvendo o incentro, né? Que é bem importante manjar que incentro vai ser o encontro das bissetrizes, tá bom? Eu espero ter ajudado com essas informações. Bons estudos, até mais!